Olá, bonitinhos e bonitinhas. Esse é o Pode Ser, apresentado por mim, Nilce Souza. Hoje é o nosso programa piloto, né? Vai ser o primeiro de muitos que virão e a gente vai trazer muitos assuntos polêmicos, porque polêmica vai ser o nosso sobrenome. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Rubi Rodrigues. Ela que vai bater esse papo gostoso com a gente. Não é isso, meu amor? Eu queria muito, cara, muito demais, assim, começar esse meu podcast, que hoje, pilotão aqui, trazer essa mulher maravilhosa que eu amo de paixão, que admiro demais, Rubi Rodrigues, né, a vice-presidente da TRAC. Não é isso? É isso. Pois é. Então, assim, olha, eu pensei em algumas pessoas, né, pra gente bater papo, porque eu tô começando agora também nessa vida de podcast, né, mano? A gente tem que estar atualizado, né, das coisas que estão acontecendo. E aí eu pensei, cara, nada melhor do que trazer a Rubi pra gente bater esse papo gostoso aqui. Quero saber tudo hoje, tudo. Não me conte tudo, não me esconda nada, bonita. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, tudo maravilhoso. É uma imensa satisfação, assim, poder estar aqui. E, além de tudo, né, poder ficar à vontade. É a melhor parte. Vontade, com a cervejinha, né, que nós somos dessa. Olha aí, Com um certeza. brinde. E eu tenho certeza que eu já comecei com o pé direito aqui com você, né? E aí, como eu disse que eu queria saber tudo, quero saber tudo mesmo, aqui é um bate-papo. Não tenho roteiro nenhum, escrevi um negócio que nem tem da minha letra, escrevi só por, só por escrever mesmo. Hoje, como eu estava até falando para você, né, foi um dia histórico dentro tanto da quero minha saber. vida em si, como dentro do movimento social LGBT, né, que através do trabalho que eu desenvolvo no Centro de Atendimento à Vítima, foi possível trazer esse olhar humano, sensível e ao mesmo tempo técnico, né, para a corporação da Polícia Militar, dos novos soldados que estão se formando no curso, né? E para mim foi assim sem igual, né? Um dia que eu tô assim, como eu falei para eles, eu saí de lá com a sensação maravilhosa de dever cumprido, de que a minha missão tá dando certo, de que eu realmente entendi agora o que eu preciso continuar a fazer, né? Que eu não me represento, eu represento as outras que estavam antes de mim, as outras que não estão mais, e as outras que ainda vão vir, as outras que permanecem, né? Você é um marco na história do Acre, da galera, né? Da LGBTQI. Aumentou mais uma letra esses dias, que eu não estou sabendo, eu ouvi alguém falando LGBTQIP. Não, na Mas, realidade, não. a última é LGBTQIA+, né? E o mais, que é o plus, ele representa todas as outras sexualidades, identidade de gênero ou orientações sexuais que não vão estar sendo contempladas aí. Aí tem sempre alguém que quer incluir um pouco, né? Incluir o P, que é a pansexualidade, né? Que também é um instrumento de debate agora dentro das descobertas das novas orientações sexuais. Né? A pansexualidade, ela não é uma identidade de gênero, ela é uma orientação sexual. Eu vou querer saber, eu faço parte, né, dos LGBTQIA+, mas, olha, eu vou ser bem sincera aqui contigo, como a gente está batendo papo, só nós duas aqui, ninguém está vendo. Né? Assim, eu estou deixando muito a desejar mesmo com relação a conhecimento teórico mais sobre isso. Daqui a pouco eu vou te perguntar tudo, tá? Quero saber absolutamente tudo. Mas eu quero saber como tudo começou, sua vida, né? Como é que foi? Como foi que a Rubi nasceu? Em que momento? Nossa, hoje eu revivi assim, um momento bem importante da minha vida. E justamente assim, foram momentos que eu tive que voltar ao passado, né? Principalmente quando a questão da minha descoberta da minha sexualidade, a descoberta da minha identidade de gênero, principalmente porque até um certo ponto eu me descobri de uma forma e depois já não era mais aquilo e foi uma desconstrução toda, né? Como é que foi? Eu quero saber, tintim por tintim mesmo a história, não pule não. Como é que você se descobriu a princípio que depois mudou? Bem, eu moro na periferia de Rio Branco, moro na Baixada da Sobral, né? E já falo assim, desde que eu nasci que eu moro lá, mas
Eu tenho 35 anos e eu moro lá há 26 anos. Né? Até hoje eu nunca quis sair de lá porque eu amo morar lá. É um lugar que me traz tranquilidade, apesar de que para muita gente é um lugar perigoso. Né? Para mim é um lugar que eu me sinto bem, me sinto acolhida, me sinto segura, verdadeiramente. Conhece todo mundo, né? Você tá na porta, tipo conversa com a assim, vizinhança, vai na... toma um desse cafezinho na jeito. casa do outro. Eu cheguei lá com 9 anos de idade e foi assim um processo, né, na minha vida inteira que eu demorei a entender muitas coisas. Principalmente eu, aos 9 anos, eu já cuidava da minha irmã, né? A minha mãe, com 10 anos, ela já me ensinou a fazer comida porque ela precisava trabalhar para deixar eu com a minha irmã cuidando dela. Então eu sempre fui muito desenrolada, né? Desenvolvida. Responsável muito cedo, né, Rubi? Isso, responsável, é a palavra correta, né? E aos 13 a 14 anos, quando eu fui descobrindo a minha sexualidade, fui despertando, né, os desejos, eu ficava assustada. Porque quando os hormônios começaram a aflorar. Principalmente porque a minha família é religiosa, né? Minha mãe e meu pai dentro da igreja. E eu, assim, entrei em colapso, né? Porque eles testemunham de Jeová. Nossa. E eu ficava pensando, porque, querendo ou não, para uma pessoa LGBT se entender dentro de tudo isso é uma loucura. É uma loucura, loucura, loucura. E na minha época, eu não sabia nem o que era uma transexual, não sabia o que era uma travesti, não sabia o que era nada. Então, com 15 anos, eu fui forçada a assumir, né? Porque já não tinha mais para onde ir o caminho, né? Eu sempre tive traços muito femininos, que já estavam com a minha sexualidade avançada, já estavam bem... Mas com 15 anos tu já entendia alguma coisa, já Sim, sabia, já tinha se descoberto. Já tinha os sentimentos todos formados, mas até então nada explícito. Era algo que vivia comigo, que estava dentro de mim. Não era algo que alguém chegava e dizia assim, E bullying? E os bullying? Sofreu muito nessa época? Na realidade, eu não sei se foi o meu psicológico que apagou, mas eu não lembro de ter vivido muito bullying. Eu me considero assim muito resiliente, né? Porque eu aprendi a transformar muita coisa na minha vida, né? Aprendi a transformar a raiva e o ódio das pessoas, já aprendi a transformar os momentos e as situações. Então, nesse período, era um período que eu me descobri, e na escola eu não sentia o bullying, né? Eu não sentia, assim, por parte exatamente, direto, né? Um bullying direto. Eu sei. E com 15 anos, quando eu realmente precisei assumir, até então eu me considerava uma pessoa homossexual, né? Porque na minha época não se tinha entendimento de identidades ou de algo similar. E foi algo bem difícil, porque quando eu me encaixei dentro da homossexualidade, eu precisei me desencaixar, porque ao mesmo tempo que eu cheguei lá, eu achava, eu disse, agora eu vou encontrar gente que eu vou me dar bem. E quando eu cheguei, já estava sofrendo assim meio que uma discriminação dentro desse meio, porque eles diziam que eu era muito feminina, que eu queria ser mulher, que não sei o quê. Existe essa discriminação, né? LGBTfobia não é só praticada por pessoas héteros. Não, e nem eu falo né? assim porque o lesbianismo é um pouco mais diferente, né? Assim, não, a gente passa pelos mesmos problemas, mas o lesbianismo é um lance assim mais aceito, vamos dizer, né? É mais fetichizado, vamos dizer assim. Por causa que a homossexualidade feminina, ela é vista pelo homem como um fetiche mesmo, dele, porque ele pode dominar aquilo. Ele acha mulheres, que pode, né? Já a homossexualidade masculina, ela já é mais difícil, porque ele tá vendo um outro homem que tá forjando a identidade de machão. Ou seja, ele tá vendo que um homem
tá ferindo os padrões de macho. E é por isso que incomoda eles. E eles conseguem reproduzir isso até em outras mulheres e outras pessoas. Então, o machismo estrutural, ele faz com que as pessoas enxerguem isso, né? Enxerguem que é errado, mas quando é a mulher, não, tá tranquilo. Mas agora, quando é o homem, não tá. É tanto que, ano passado, em 2021, nós tivemos 140 pessoas trans assassinadas no Brasil. Continuamos no ranking como o país que mais mata pessoas LGBTs. E desses 140 assassinatos, 135 foi de mulheres trans. Pelo fato de ser mulher e pelo fato também de ser a representação oposta ao machismo. Ou seja, o machismo ele não permite que nós existimos. Né? Eles não aceitam a nossa existência, porque é como se nós lutamos contra o padrão do machismo, ao mesmo tempo que transformamos nossos corpos, mudamos as nossas identidades, né? Então isso é um sofrimento pro machismo, é como se atacasse ele diretamente. Então essas mortes, elas são decorrentes disso, de uma sociedade que não nos reconhece como mulher. Eu falo pelas mulheres trans e travestis, mas é uma sociedade que mata porque a gente é mulher, porque representa a figura feminina. É uma dupla jornada, né? Isso. Eu assim, no meu lugar de mulher lésbica, eu passo por situações que eu tenho certeza que você, como mulher trans, não passa e vice-versa. Né? Exatamente, sim. Você tá inseridíssima ali no machismo estrutural, bem na coluna de rompimento, né? Bem no meio de tudo. Bem no meio. Como eu sempre falo, quando eu vou falar com as pessoas, a sociedade ela está preparada para aceitar o homossexual, seja feminino ou masculino, porque não se forja... Você está falando do padrão, isso, do cis. Porque na visão deles não se forja nenhum padrão normal. Porque, tipo assim, eu te aceito, mas tu não pode ser masculina. Eu cara aceito tem que fulano, ser, mas tu não pode ser aqueles gays afeminados. Não tem necessidade de ser gay afeminado. Já é homossexual, precisa ser afeminado? Ou já é sapatão? Precisa ser caminhoneira? Não precisa, né? E aí, então, o que acontece? Aí é nesse padrão que se baseia a transfobia. Ou seja, nós não temos como esconder que somos trans. Né? A homossexualidade ela pode ser escondida. E a transexualidade não. Ela está explícita. É latente e explícita, né? Eu sempre digo que eu sou uma bandeira. Meu corpo é uma bandeira. Meu corpo é um símbolo. Todos os dias ele está sendo alvo. Ele todos os dias está sendo observado. Ele está ali. É como se fosse uma bandeira. Está balançando, acenando e as pessoas estão olhando. E você sempre teve esse privilégio de não ser agredida, porque você disse que não lembra dos bullying, talvez tenha sido até na escola. Mas como é que foi isso, depois que você se entendeu transexual e assumiu essa orientação? Como é que foi isso, essa identidade? A gente até escapou, não foi do assunto. Pois é assim mesmo, tipo assim, vai falando. A minha transexualidade, eu não descobri ela no período escolar. Né? Eu já fui descobrir a minha transexualidade com 19 anos. Né? Como é que é a cabeça, assim, cara? Você é um homem, gênero, né? Eu vou te falar, não é fácil, não. Eu imagino não é pra que qualquer não. Um. É como eu falei, eu sou sempre resiliente. Eu sempre fui resiliente na minha vida inteira, em tudo. E nesse período da transição entre a homossexualidade... entre a não homossexualidade e a homossexualidade foi um sofrimento. Acredito. E aí depois da homossexualidade, para se entender que eu não era homossexual, que eu era uma mulher trans, foi outro, pior ainda. Imagina. Porque e o peso da religião em cima disso tudo? Olha, eu tive, assim, privilégios, né? Porque, querendo ou não, meus pais, eles não são pessoas fanáticas, religiosas fanáticas. Porque existe a questão religiosa e existe a questão do fanatismo. Sim. Então, eu tive muito esse privilégio de minha mãe, meu pai, meu falecido pai. Então, foi tranquilo para eles? Foi tranquilo.
né? E o meu pai, ele ficou mais assustado, mas ele também nunca renegou. Tu chegou e nunca conversou, falou. Não, na realidade, na parte da transexualidade já não foi nada falado, foi acontecendo. Ou seja, quando eu comecei a fazer modificações, deixar o cabelo crescer, quando eu comecei a tomar hormônios, entendeu? Para poder desenvolver os traços femininos no corpo, foi algo que foi acontecendo devagar, né? Foi num período difícil da minha família, que foi quando meu pai se separou da minha mãe. Foi uma coisa louca, assim, um turbilhão de sentimentos que aconteceu nesse período, que chegou até a minha transexualidade. Porque até então eu nunca tinha visto uma mulher trans ou travesti na minha vida. Na minha época era só travesti. Só existiam as travestis, que se prostituía ali na Federal ou então ali no segundo distrito. Na antiga Federal, que eu chamo de Federal porque era a antiga Polícia Federal ali na Rua Floriano Peixoto. Né? Isso. Então na minha época só existia essas. Nem eu não sabia, eu jurava que eram mulheres cisgênero. Né? Então eu passei um dia, eu participava do movimento estudantil e aí eu já estava no 3º ano do ensino médio e aí meu amigo me convidou para participar do movimento estudantil e aí eu fui. Quando eu passei vi elas lá com um biquíni, uma roupa assim, e lá, né, eu disse, meu Deus, essas mulheres têm um corpo bonito. Aí o meu amigo dizia, não vai lá falar com elas não, que elas vão te bater, as travestis elas não gostam de ninguém lá não, para conversar. Mas eu parei lá e conversei com uma. Aí comecei a conversar, eu disse pra ela que eu não acreditava, eu disse, nossa, é incrível, como é que você faz pra ser quem você é? Eu fiquei super curiosa. Eu disse assim, como que você faz pra ser quem você é? O que você fez? Aí ela explicava, olha, é hormônio, eu fiz cirurgias, eu me prostituo hoje porque eu preciso sobreviver, porque o meu desejo era ter meu corpo assim, então eu preciso me manter, né? E aquilo ali disse assim, nossa, que história é essa, né? E fiquei. Aí comecei a passar lá e a conversar várias vezes. Aí passou um tempo, eu terminei os estudos, aí não ia mais lá, porque era fora dos meus caminhos, né? Não tinha como eu ir lá. E aí, com as minhas amizades, eu tenho 3 amigas, né, que elas não moram aqui mais, porque elas não deu certo para elas aqui, elas foram tentar a vida fora do estado e também ficaram na prostituição, porque felizmente elas não conseguiram outras oportunidades. Isso é uma questão muito problemática, né? 90% das mulheres transexuais são profissionais de sexo. No Brasil, no Brasil. Mundo, né, eu acho. No mundo nem tanto, porque existem muitos outros países que já estão mais avançados, né, na questão de dar mais apoio, dar visibilidade. Aqui no Brasil, a gente está andando um pouco melhor, mas a passos bem curtos. Mas eu acho que nesse governo aí a gente meio que deu uma retrocedida, né, com relação a questões e a lutas. Sim, mas o movimento social continua. Né? Pode não ter políticas públicas, mas a gente está contra o movimento social trabalhando. A gente tem um projeto que se chama Transempregos, né? Que é de São Paulo. E mas aqui em Rio Branco? Não, aqui em Rio Branco não. Eu falo assim, nível Brasil, nacional, né? Em Rio Branco a gente ainda não tem ainda, e eu planejo que eu consiga um dia trazer essa forma de como, esse método que eles trabalham. Lembra quem implementou? Laerte. Laerte é a cartunista? Sim. Caraca, que ela legal. é uma das idealizadoras do projeto Transempregos. E eu já andei pesquisando algumas coisas, né? Fiz contato. Você nunca chegou aí na sede, nada? Não, Eles têm uma sede, né, em São Paulo? Tem, mas eu não cheguei aí. Nossa, Deus. Porque até então, nós estamos trabalhando dentro do que a gente faz no resgate de cidadania e de direitos. Né? E ainda não chegamos na parte de empregabilidade, a demanda é grande, a empregabilidade, a saúde. A saúde, quando eu falo, é a garantia de poder fazer o tratamento hormonal, é a garantia de poder ter encaminhamentos de saúde para poder tanto cuidar da saúde física como psicológica, porque querendo ou não, pessoas LGBTs, elas sofrem muito mais, porque todos os dias sofrem discriminação, todo dia ela precisa se transformar na sociedade, em qualquer espaço que ela vá, desde casa até a rua.
Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu gosto muito da palavra também, que é representatividade, né? O quão é importante a gente ter pessoas que nos representem. Você foi candidata, né, a vereadora, teve uma votação assim bem expressiva. Sim. Como é que foi esse processo de você? Você se empoderou para chegar nesse momento de não, eu sou uma pessoa que estou preparada para assumir realmente essa bandeira de pegar para si essa cruz, né, cara? Que ia ser um trabalho muito árduo, né? É um trabalho sem ônus, né? Sem ônus, mas tem os bônus que o reconhecimento, é tipo assim, é quando a gente vê que aquilo ali que a gente está fazendo repercute e traz uma visibilidade ou traz algo de positivo para a sociedade, né? Mas assim, eu achei realmente pela tua campanha, como foi bonita, pela forma como se deu, eu realmente achei que a votação foi boa, mas eu achei que realmente eu tinha certeza absoluta que você já chamava, você é minha vereadora. Entende? Por que você acha que... Primeiro foi porque na época da eleição foi um ano muito difícil para mim. Porque foi o ano que eu perdi meu pai. Ah, tá. Né? Então foi quando meu pai morreu. Ele faleceu em maio. E no mês de agosto eu recebi o convite para poder disputar a eleição. Então eu achei que eu ia estar preparada. Ou seja, meu corpo estava preparado, meu entusiasmo estava, o meu movimento social estava, mas eu não tinha resolvido isso, eu não tinha resolvido o meu luto, eu não tinha resolvido... Que isso interferiu muito um pouco no resultado da eleição. Eu trabalhei bastante, mas tinha dia que eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de fazer nada. Então, às vezes eu precisava me automotivar, né? Principalmente porque foi algo novo, entendeu? E eu não me senti muito ajudada, né? Mas eu fui... Por quem? No geral, no contexto geral, tanto pelas pessoas do movimento social, como pelas outras pessoas que tinham mais experiência na questão política. Sim. Porque até então eu fui considerada como se fosse assim, eu tenho que ter uma representatividade, tá? Eu sou uma representatividade. E é tanto que esse trabalho que eu fiz, ele surpreendeu até aqueles que achavam que eu não teria capacidade. Ou seja, que achavam que eu não ia chegar até ali. Nem né? próximo. Muita gente achava isso. Ou seja, foi um momento de representatividade, mas foi um momento também reflexivo porque as pessoas subestimavam. Exato. Né? Dentro do meu público de votação, eu tive mais a conquista do público hétero e cisgênero. Eu consegui abranger maior o público hétero e cisgênero do que o público LGBT. Isso é um problema. Por que a gente não é unida? Porque a gente tem força, né? Se for pensar bem, a gente é uma classe grande aqui no estado. Por quê? Porque a gente também tem um nome muito forte, que é o Germano, que já se candidatou. Na realidade... E nunca chegamos a... Por que a gente não tem a porra da representatividade? A comunidade LGBT ainda não parou para pensar que ela precisa ser representada realmente daquilo que ela necessita, dos anseios dela. Sim. A sociedade LGBT ainda está vivendo a configuração machista que existe dentro da nossa política brasileira. Eu não falo só do Acre, é a política brasileira. A gente tem aí vários outros estados que já conseguiram avançar, eleger pessoas trans, eleger LGBTs, né? Mas aqui dentro do Acre ainda está instalada essa cultura de que machista, eu só vou conseguir ter uma representatividade boa se for um fulano que ele é casado, que tem filhos, por mais que ele não seja aquilo ali, mas ele está representando uma família, então eu posso ser representada por ele, pela falta que eu tenho de família. Isso é muito maluco, né? Porque, por exemplo, eu sou uma mulher, eu só voto em homem. Em que momento que esse homem vai ter... Pode até ter a empatia com os problemas das mulheres, mas ele não vivencia aqui, não vivencia o que a gente vivencia diariamente. É verdade. Né? E nós somos a maioria, as mulheres são as maiorias, né, de votantes no Brasil inteiro. E a gente não tem
E o importante não é também só... 52% do eleitorado é mulher, entende? E quanto por cento existe de mulheres no Congresso? Pouquíssimo, menos de que 12, 10%, acho que nem chega a isso. Pouquíssimo. Né? E quando tem, ainda sofre. Não, é isso que eu estou falando. E não adianta a né? gente só votar em mulheres. Tem que a gente tem que votar em mulheres que realmente representam a nossa classe. Está disposta a lutar. A balançar a bandeira. Exatamente. Né? E é difícil que a maioria, principalmente aqui no Acre, onde as famílias são totalmente oligárquicas, né? Põe o irmão, põe a irmã, vai revezando entre um e outro. Projeto nenhum social, projeto nenhum de representatividade, projeto só familiar e de autoenriquecimento. E a gente, enquanto cidadão, não abre os olhos para isso, né? Que loucura. É verdade. E tipo assim, a minha campanha, ela foi muito pé no chão e sem dinheiro. Eu tipo assim, eu tive que pedir exoneração do meu trabalho para eu poder trabalhar na campanha. Então, eu fiquei apavorada, porque eu disse assim, e agora? Como é que eu vou sobreviver esses 4 meses? Que eu já não sabia mais o que era. Tu recebeu algumas doações? Cheguei a receber somente o fundo do partido mesmo, né? Mas eu também tive muita adesão de voluntários, né? Muitos amigos foram voluntários nesse processo, foi muito bom. Né? Como eu falei para você, por mais que eu não consegui alcançar, mas eu consegui sentir realmente a presença das pessoas. E também sentir o lado negativo de tudo isso. Porque a pessoa, né, reclama da política, mas ela também é corrupta. Porque, eu posso votar em você, mas o que você vai me dar? Se você conseguir isso para mim, eu vou votar em você. Essa cultura é muito entranhada no acreano, né? Muito de troca de troca de favores. O voto é uma moeda de troca, né? É complicadíssimo. E eu ficava assim, eu disse, nossa, e pessoas que diziam assim, sou seu amigo, sou sua amiga. Entendeu? Aí quando viram que eu estava me candidatando, acho que achava que eu estava ganhando rios de dinheiro. E eu fiz uma candidatura humilde, né? Pé no chão, saía andando com o pessoal. Mas foi lindo, cara. Eu acompanhei, assim, desde sempre. Eu tinha medo da pandemia. Pra caramba. Tinha medo da pandemia também, porque Cadê a cachaça? Como eu falei, estava com 3 meses que eu tinha perdido meu pai. E eu tinha medo de adoecer, eu tinha medo de passar para alguém, de estar... Tudo isso eu tinha medo. Entendeu? Tinha todos esses medos diante da pandemia. E foi num momento bem complicado, né? De pandemia, de tudo. Mas você está querendo novamente reviver essa experiência ou acha que já foi suficiente? Olha, eu até pretendo, mas eu não quero ir como eu fui, às cegas, né? E eu quero realmente com um plano. Né? Até o momento eu não elaborei esse plano. Mas convites está chovendo aí, né? Para você. É aquela história. Nessa legislatura agora ou para vereadora? Pode ser nessa, pode não ser. Vai depender, eu sempre costumo dizer assim, vai depender dos ventos que vão soprar. Onde é que vai ser? Vai ser aqui, vai ser acolá, eu não sei. Entendi. Pode ser que eu tenha que realmente fazer essa tentativa para dar visibilidade novamente a uma candidatura trans, porque a minha candidatura, ela não foi só uma candidatura. Caio. Ai, que delícia. Foi um momento de visibilidade, né? De trazer a primeira mulher transexual candidata a vereadora de Rio Branco. Né? Que até então não se tinha tido uma mulher transexual. Cara, tu já demarcou algum, não sei se é redundância, tu já demarcou alguns marcos aqui nesse estado, né? Sim. Primeira mulher trans. Na realidade, hoje foi um lance. Você falou um pouquinho, daqui a pouco eu quero saber um pouco mais do ocorrido de hoje. Na realidade, o primeiro marco, ele não foi um marco legal, né? Foi um marco que foi através de sofrimento. Né? Quando eu fui agredida pelo meu ex... Meu não, que ele não é meu, né? Eu não sei nem como é que eu classifico. Pela pessoa que eu me relacionava. Que ele não é criatura. Meu ex, né? Eu sempre costumo configurar isso na minha cabeça. Não existe meu ex, porque se é ex já não é mais teu. Então, era a pessoa que eu me relacionava. Eu nunca tinha pensado por esse prisma, né? É meio que uma redundância, né? Isso. Meu ex. Porque como que você vai se apropriar do que você já não tem mais? Então, não é meu. Então, era o ex, era a pessoa que eu me relacionei. No momento. Então, esse relacionamento que eu tive, ele se tornou muito abusivo,
Porque dentro de todos os relacionamentos trans, nós, mulheres transexuais e as travestis também, a gente sofre muito dentro desses relacionamentos. Principalmente quando a pessoa ela gosta de ti, ela te ama, mas ela não quer assumir a relação contigo, porque ela diz que tem um pai, tem a mãe, tem um tio, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, como é que você lida com isso? Com essa... eu aprendi Como é que você se sente enquanto mulher? Eu Como é que aprendi fica a a ver autoestima? isso, aprendi a ver isso de uma forma, tipo, que eu foco em outra coisa. Né? Eu redireciono o meu amor a outra coisa. Né? Caramba, você é uma pessoa Porque que já transcendeu, né, mano? porque não é fácil. É complicadíssimo. Não é fácil. Como Não é faz fácil isso? entender isso. Porque a pessoa quer ficar com você, ela tem uma relação com você, mas a pessoa não quer assumir a relação com você. Isso por quê? Por causa do preconceito, da discriminação, né? A pessoa, o homem em si que está com a mulher trans, ele não tem a capacidade, ele não tem coragem para assumir o relacionamento. Vou falar a palavra certa, não tem culhão para Isso, culhão, isso aí. para assumir um relacionamento. O cara ama, é apaixonado, é tudo, mas não bota a cara no sol, né? Isso mesmo. Não quer se expor por conta de família, disso, daquilo, outro. No ano passado, Complicado. No ano passado, a gente perdeu uma amiga nossa por causa disso, porque ela tinha um relacionamento que ela vivia com um rapaz, né? E esse era um relacionamento que era escondido. E quando esse relacionamento terminou, porque a família dele descobriu, ele terminou com ela não suportou a dor e deu fim à própria vida. Pois é. Entende? Porque a gente já vive nisso, a gente já vive nessa situação de que uma mulher trans, ela nunca vai conseguir ser firme num relacionamento, porque isso, aquilo, outro. Então, o homem, ele objetifica o nosso corpo, ele consome o nosso corpo, mas ele não quer assumir o nosso publicamente corpo. O corpo, né? Entendeu? Eu falo assim no sentido geral. Sim. Porque não eu enquanto mulher cis, também me incluo totalmente. Se você procurar em uma rede social de uma mulher trans, você nunca vai ver. É raro. Vai ter casos, sim, claro, mas vai ser bem raro uma mulher trans tá vivendo um relacionamento assumido. Porque até então, até o momento, até hoje, nós somos vistas como objetos sexuais, não como seres humanos. Nós somos vistas como objetos sexuais. E diante dos fatos que eu te falei, que o Brasil é o país que mais mata pessoa trans, é o país que mais consome pornografia trans. A pornografia trans, ela cresceu 250% nos últimos 3 anos. É mais consumida do que a pornografia cis e hétero. Imagina que contradição é essa, É incrível. Né, Aí a gente vê tudo isso, então, ou seja, a objetificação do nosso corpo. É onde o nosso corpo é visto como objeto, ele é um produto de consumo. Mulher, eu passaria assim 10 horas falando contigo. Mas assim, pra gente já dar finalizando, que sei que você tá cansada, porque hoje teve aquele evento maravilhoso. Sim. Conta só um pouquinho assim, você já deu uma pincelada, mas eu quero saber a tua impressão mesmo, como é que foi. Tá na frente daquela multidão de homens, Sim. Né? Que é uma classe que também a gente tem não vou nem dizer preconceito, mas, policiais, né? Eles têm algum problema? Como é que é? Eles têm problema com a classe? Como é que foi isso? Na realidade, não é problema. É tudo aspecto cultural que a gente vem se arrastando, o passado, né? Eu até falei lá sobre isso. Nós somos configurados. Nós, seres humanos, nascemos e somos configurados. Ou seja, eu, mulher trans, eu não acordei um dia e disse, eu vou ser trans, não. Que nem você como lésbica, eu tenho certeza que você nunca acordou e disse assim, hoje eu vou ser lésbica. Vou querer passar por todos os preconceitos e os problemas que acarretam para isso, só porque é bonito. É quando quando eu mencionei o erro gravíssimo de dizer que é opção sexual, não é. Ninguém opta por viver tudo isso. Né? Eu acho que eu falei isso para alguém ontem mesmo, porque você optou. Não, sua opção. Meu amor, você acha que eu optaria por passar por tudo que eu já passei na vida? Não é uma opção. Ninguém é sadomasoquista, né? Hoje sadomasoquista não é, como é que é? Automutilador, né? É como se a gente se automutilasse. Exato, né? Assim, hoje, se eu pudesse voltar com a cabeça que eu tenho, eu
Aí sim, eu optaria. Isso. Hoje eu optaria, mas salientei. tudo que eu passei... A opção é você ser alguma coisa e optar por não ser. Exato. Eu falei até assim, eu digo, hoje eu não quero mais ser sapatão. Pronto, vou pegar um boy. Não existe, né? É verdade. Sim, termina de me contar o babado lá do... E assim, foi algo que eu trouxe, eu costumo sempre, quando eu vou falar com as pessoas, eu trago para elas um pouco de empatia. E foi 2 momentos que eu trouxe empatia, foi quando eu falei sobre o nome social, que eu fui explicar o que é respeitar, o que é tratar uma pessoa trans pelo nome social. Que eu pedi para eles fazerem essa autorreflexão. Volta um dia aí na sua vida, um dia que alguém te chamava por um apelido, por um nome que tu não gostava. Volte aí e lembre-se dessa pessoa. Toda vez que ela falava aquele apelido ou aquele nome, te trazia dor, tristeza, raiva, infinitos sentimentos. Aí foi quando eu disse, é isso que uma pessoa trans sente quando alguém trata ela pelo nome que está no registro e não pelo nome que ela tá dizendo que ela tem. Nome social é lei. Então, eu expliquei que existe uma lei que ela regulariza o uso do nome social, que é uma identidade autodeclarada e não é documentada. Ou seja, se eu digo que eu sou a Rubi, eu estou me autodeclarando como Rubi, então eu sou a Rubi, eu não preciso apresentar um documento. E eu utilizo da empatia para poder fazer isso. Como é que você se sentiu? Achou que eles foram receptivos? Sim, foram alunos excelentes. A professora ficou muito feliz. Ai, que legal. Assim, foi muito bom, principalmente pelo fato de eu ter conseguido o meu objetivo, alcançado ele. Que legal. A parte melhor de tudo isso é saber. Eu fiquei muito emocionada. Foi assim um momento que me trouxe uma comoção muito grande, porque eu lembrei de muita gente que precisou morrer para eu estar lá. Lembrei de muita gente que sofreu para mim estar ali, né? Então eu tava falando, eu não falava por mim. Eu contei a minha experiência. Você carrega uma gama de pessoas, né? Não anda sozinha, exatamente. Você carrega várias histórias, né, Rubi? E aí falei também sobre a minha condição. Eu digo, vocês podem dizer assim, mas você conseguiu. Então, eu tenho família, a família não me jogou fora, a minha família cuidou de mim. Pois é, existe diferente daquela que foi jogada fora, que não teve... Eu até falei para eles, a gente não tem direito nem a ter uma religião, porque as religiões não compreendem a dimensão de tudo isso. Exatamente. Os que eram para ser nossos heróis, que eram nossos pais, são os primeiros a discriminar, a bater, expulsar de casa. Na igreja, que era para ter um amparo, você não pode, porque ali já se prega que Deus não gosta de você, que Deus te odeia, porque tu é isso, tu é aquilo. Entendeu? Na rua, você também não pode. É porrada para onde se vira, né, mana? Os amigos que você tinha, se você fala sobre a sua sexualidade, não pode ser os amigos que vão continuar com você. É tudo isso que vive uma pessoa LGBT hoje no Brasil. Essa condição de ser assim. E aí, como eu disse, vocês podem olhar para mim, eu sou um bom exemplo. Sou, mas por causa disso. Eu me sinto privilegiada, agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas eu também já tive meus momentos de desvios. E quando eu tive meus momentos de desvios, eu cheguei a encontrar pessoas que me ajudaram. Então, vocês hoje também são responsáveis pelo que vocês estão vendo aqui. Exato. Vocês podem ajudar uma outra pessoa trans, ajudar uma pessoa a sair de um caminho. Elas são muito invisibilizadas, né? Nem existe. A gente passa e elas estão ali na esquina, fazendo os corre delas, e a gente nem percebe. 90% das mulheres trans vivem da prostituição. Algumas por escolha, realmente, e outras... Mas a maioria não, né? A maioria não queria estar ali. Está ali por força da circunstância. Todos os dias mesmo. você lá tem aqui alguém do movimento. Mana, consegue um emprego para mim? Aí eu fico perdida, eu não sei o que eu faço. Mana, me ajuda, eu preciso disso. Quem emprega essas mulheres? Ninguém. Trans? Se ela não trabalhar de forma informal, como cabeleireira ou outro tipo de profissional liberal, ela não vai conseguir. Você pode ir na cidade de Rio Branco, vai no supermercado, tu encontra uma trans? Pois é. Vai numa clínica médica, você encontra uma trans? Tu acha que contigo lá dentro Só no Ministério Público, que vai encontrar trans. Olha só, é o mar. Sim, vai na prefeitura, tem? Pois não tem. é. Né?
Então, é bem difícil de lidar com tudo isso e tratar bons exemplos. Eu falei para eles, eu disse assim, vocês podem dizer, ah, tá, você é educada, você é isso, aquilo, outro, mas a outra não é, mas ela não teve culpa, ela foi empurrada para aquilo ali. Uhum. Quem não tem... São questões sociais tão mais amplas, né? Que a gente não, eu não quero me incluir nessa, mas a sociedade é muito, como é que chama, como é que dá a palavra? Muito... Eu não sei nem te dizer, mas eu esqueci é a a pior palavra, coisa mas que existe, porque a sociedade que te empurra pro lixo é a mesma que te mata lá cobra dentro do porque lixo. e cobra por que que você tá Tá lá lá, no né? lixo, É muito maluco. Então, o espaço hoje de empregos, o espaço social para LGBTs, ele ainda vive sendo limitado, vive sendo sexualizado, ou seja, as pessoas acham que toda pessoa LGBT é imoral, mas não, imoralidade, comportamento humano, não é de quem é LGBT, Exatamente. né? Mas as Mas é pessoas... sempre associado a coisas negativas, né? Infelizmente. E a nítido. gente precisa de pessoas como você para representar. E eu acho que você é perfeita, assim, na E é nítido que nós representatividade. precisamos reeducar a sociedade. A sociedade está adoecida. A gente precisa reeducar, trazer para o debate todos os dias. Eu queria que não fosse só eu que estivesse falando sobre isso, outras pessoas trans estivessem falando, estivessem ocupando espaços que nem eu estou ocupando. É que nem eu falei assim, eu não tenho interesse em me promover. Eu tenho interesse de trazer a discussão, a verdade para vocês que estão dentro da sua vida, dentro do seu momento ali e não sabem. Porque você não vive numa bolha, né? Você vive Isso. no meio em que se afeta uma, vai afetar todas, né? Então tudo que é ruim para uma é ruim para todas. Uma coisa então, que eu salientei, eu disse assim, vocês são os nossos heróis. Vocês são guardiões da vida. Né? Então, como guardiões da vida, vocês têm por obrigação de ser a pessoa que a gente espelha. De nos defender, não de nos julgar ou de nos maltratar. No momento que a gente passa por uma situação de violência, tudo que a gente quer é alguém que acolha a gente. A gente não quer alguém que julgue ou que não dê valor, ou que maltrate, não. A gente vive uma violência, a gente quer ser acolhido. Então, a própria segurança, como sendo a nossa visão de heróis, ela tem por dever de realmente nos acolher humanitariamente, humanizadas. Né? Então, foi muito bom, assim, eu fiquei muito feliz, eu me emocionei, chorei mesmo. Boa. Chorou lá na frente todos dos boys. Foi bem louco, porque eu não consegui segurar, comecei a me tremer, porque quando eu começo a chorar... Mas isso no final, né? Ou durante? Foi no final. Você segurou toda aquela aquele carga ali e no final... E, tipo assim, eu me emocionei mais por causa disso, porque eu vivi um momento em que eu pude falar da minha dor e trazer para eles o que é. Porque às vezes a pessoa só vê como que diz assim, você só vê o final, mas você não vê o decorrer. Então você não sabe o que a pessoa fez, o que ela passou história até tu chegar onde tu tá, né? Isso. Você pode me comparar com uma menina que vive da prostituição, mas você não sabe o que ela precisou para estar ali, o que ela viveu. Diferente de mim, que não vivi. Entendeu? E eu falava dessa forma para eles, que era isso, que não tinha como fugir. A pessoa ou ela ia se prostituir, ou ia morrer de fome, ou ia roubar, ou alguma coisa assim, né? A gente tem muito ainda a construir, né, Rubi? Você, Temos. eu, a nossa sociedade precisa de reeducação. Com certeza. Desconstruir para reconstruir algo melhor. Né? Realmente trazer... E esse trabalho é árduo, hein? Vai demorar aí um bom tempo. Mas tem que surgir muitas Rubis ainda para ir começando a romper com esse ciclo, né? Mas assim, a gente tem que ver até onde a gente precisa educar e onde a gente precisa coibir, principalmente com a criminalização da LGBTfobia. Né? É como eu falei, eu digo, no momento em que a sociedade ela não respeita, ela não compreende, ela não... como é que se diz? Ela não trata bem, ela não cuida daquela situação, precisa se ter leis. E as leis que criminalizam a LGBTfobia, elas vêm para isso. Ah, mas não precisava ter sim.
Porque infelizmente as pessoas precisam ser, elas sentir precisam na ser pele, privadas. né? É tanto que a LGBTfobia ela é tipificada como racismo e ela não tem fiança. É 5 anos de reclusão, sem fiança. E as Existe, pessoas mas acham ela é usada mesmo? a gente está trabalhando isso. A gente está trabalhando para que mais Como pessoas a gente fala no Brasil, existam. pegou essa lei, né? gente Aqui no precisa Brasil que é as muito pessoas louco. As resistam. leis pegam e às vezes não pegam. Mas a lei só pega se a pessoa vai registrar um boletim de ocorrência. Exato. Né? Porque Mas aí também como é que é? Toda uma logística, né, para fazer não, é procurar isso. uma delegacia e solicitar que seja Mas elas fazem. Muita gente já está fazendo. Que né? legal. Porque a gente está nesse foco. A informação é importantíssima, né? Nesse sentido. Principalmente porque tem gente que diz assim, não existe LGBTfobia, não existe homofobia. Existe sim. Não existe racismo no Brasil, não existe, né? Misoginia no Brasil e o que mais a gente vê. O que não existe é as pessoas que estão dispostas a ir procurar os seus direitos. Porque já estão calejadas, machucadas, destruídas pelo sistema que todo dia oprime. Ou seja, eu preciso chegar na delegacia, eu preciso ser acolhida, não preciso ser... Não, vai ser vista com maus olhos, o tratamento diferenciado, julgada. Mas, meu amor, olha, eu conversaria com você, do jeito que eu comecei, eu acho, vou terminar. Conversaria com você horas e horas e horas, mas... Por hoje, assim, estou muito feliz de ser o meu piloto, né? O primeiro programa. Ainda estou me adaptando às coisas aqui. Mas achei maravilhoso. A gente está fazendo programa hoje. Adoro. Tu ganhou uma cerveja no programa, tá bom demais. Mas quero, inclusive, convidar você para outra oportunidade. Sim, será de grande satisfação. Quando você tiver qualquer coisa, por favor, use o nosso Pode Ser podcast. Pode ser? Pode. Use, pode ser? Pode ser. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Show, linda. Beijos. Cortou.